entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de março de 2017. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. 11:04 no Rio. Vanese, muito bom dia. Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia aos ouvintes, debatedores. A nossa pesquisa de hoje quer saber: você conhece alguém que abriu mão dos seus próprios sonhos por amar outra pessoa? Olha aí, pelo amor de Deus, hein, minha gente? Conta aí, quero saber a sua opinião sobre esse assunto, a sua experiência. Quem sabe alguma coisa especial que você viveu na sua vida exatamente nessa área. A Secretaria de Estado de Saúde informou, minha gente, isso aqui eu ia tratar ontem e não deu tempo, hein? Mas o assunto está cada vez mais atual, a questão da febre amarela. Foram confirmados os 2 primeiros casos de febre amarela silvestre com transmissão dentro do estado do Rio. Está confirmado aí, até a morte do Átila Santos, um rapaz jovem, 38 anos, morreu no último sábado exatamente de febre amarela. A secretaria, após a realização de exames, anunciou resultados positivos para o vírus em 2 homens, moradores da área rural do município de Casimiro de Abreu. Povo querido acompanhando a gente também, mas hoje vivendo um aperto muito grande, né? Sem histórico de viagem para áreas onde há comprovação da circulação da doença. Eles não foram para aqueles lugares que nós imaginávamos e que todo mundo está acompanhando aí, que são os lugares mais afetados, né? Diante dos resultados, a secretaria informou também que vai adotar de forma imediata as novas medidas, além da vacinação já anunciada para todo o estado. Vamos ter mais informações sobre esse assunto hoje aqui, com a nossa equipe de reportagem para que você acompanhe. Eu pergunto a você se sente seguro com as ações da Secretaria Estadual de Saúde? Tá tranquilinho? Conversando com seus amigos sobre esse assunto, você percebe que existe medo ou tranquilidade, hein? Na sua opinião, algumas igrejas poderiam ser utilizadas pelo governo como ponto estratégico para vacinação, ou você acredita que igreja não deve se misturar com esses assuntos? Hein, ouvinte, conta pra mim, quero ver a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje. A Polícia Federal detonou a sua maior operação no Brasil, agora de combate à venda ilegal de carnes, chamada de carne fraca. Tem crente nessa história, não tem? Para dar esses nomes aí, chamada de carne fraca, apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. As primeiras informações dão conta que agentes do governo teriam recebido propina para liberar licenças de frigoríficos. As maiores empresas do setor são investigadas no esquema. Frigoríficos vendiam carne vencida no mercado interno e no mercado exterior. Então pensa bem, o que é você comprar aquela carnezinha para você vou fazer um churrasco aqui com os irmãos da igreja. Aí você compra aquele, a carniça, hoje a carne é boa, depois vai descobrir que a carne é fraca. A carne é fraca e é vencida, passou do prazo, com autorização empacotada, hein? Bonitinha, sabe por quê? Vejam bem, escuta aí. Pelo menos 1.100 policiais cumprem mandados, são 27 de prisão preventiva e 11 de prisão temporária. As investigações chegaram às principais empresas do setor, como a BRF Brasil, que controla marcas como a Sadia e Perdigão, e também a JBS, que detém Friboi, Seara e Swift, entre outras marcas. Sendo isso verdade, como você se sente enquanto consumidor, hein? Fala pra mim aqui, você que compra aquela carnezinha de vez em quando e faz uma festinha aí, vou comprar uma carne aqui pra comemorar com os irmãos. O amor do dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Como cuidar para não cair nessa armadilha, ouvinte amado? A vida inteira, conta aqui um ouvinte, abri mão dos meus sonhos e hoje eu sou uma pessoa frustrada, minha gente.
Sempre achei que o caminho para agradar a Deus fosse priorizar o próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais. Só me enganei profundamente e já não sei mais como encontrar graça e alegria em minha vida. Amar o próximo significa abrir mão de sonhos? Existe amor verdadeiro sem renúncia? O amor pode sobreviver ao peso de sonhos frustrados? Como encarar agora o sentimento de perda de tempo e de que nada de bom acontece na vida? É possível voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas boas? Diga pra mim, ouvinte, a sua opinião. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia, pastor Luciano Rezes, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Quero a sua opinião, pastor, sobre esse assunto em que a nossa ouvinte se sente frustrada, uma vez que ela abriu mão de muita coisa na vida dela para agradar o próximo, sendo esse próximo um dos pais. Ela não menciona exatamente aqui, mas muita gente vive exatamente essa história. Abriu mão por algum motivo e depois percebe que, na verdade, houve frustração. Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Existem algumas confusões na cabeça da ouvinte e exatamente por isso, Jota, ela está passando esse momento complicado na vida dela. Bom, Jesus em Marcos 12:31, ele manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Bom, partindo da premissa desse mandamento, que também tem a ver com promessa, primeiro eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, não tem como eu cuidar de alguém. Se eu não me amo, se eu não valorizo a minha vida, não há como valorizar a vida de alguém. E aí piora um pouco essa confusão na cabeça dela, quando ela leva isso para os seus pais, quando a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que prolongue os teus dias na face da terra. Então, era para a vida dela estar funcionando bem. Uma vez que ela decidiu honrar o pai, só que ela confundiu honra, ela confundiu amar o próximo, ela confundiu entrega com abstinência, com abandono, com negação de princípios e valores referentes a ela mesma. Então são questões que a gente precisa trabalhar devagar aqui para que a vida dela entre no eixo, porque a gente precisa ajudá-la. Agora, ela precisa resgatar algumas coisas na vida dela e ela precisa, sobretudo hoje, tirar essas confusões da cabeça dela sobre amar o próximo e honrar pai e mãe, e é isso que já a gente vai continuar falando aqui. Pastor Ellison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, querido, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, os debatedores e a todos os nossos ouvintes. Você não ama a ponto de abrir mão dos seus sonhos. Eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que saber se ela realmente tem uma meta na vida, porque as pessoas às vezes se frustram por decepções pessoais e tenta transferir isto porque ela se dedicou aos pais, porque amou alguém, porque foi num casamento. Então a primeira meta é saber se ela tinha metas, porque a gente não abre mão das nossas metas, dos nossos sonhos por amar alguém. Pelo contrário, eu acho que é uma escala e uma escada que você sobe diariamente para alcançar o seu propósito. Eu costumo sempre colocar o seguinte, você não consegue ajudar alguém se você não tiver em condições de ajudar. Você não consegue amar alguém, e aí pastor Luciano coloca isso com propriedade, se você não se ama. Então, é uma escada que subimos juntos. Você ama e vai alcançando as suas metas. Então, precisa saber, os seus sonhos, eles são seus sonhos realmente, ou você simplesmente desistiu de viver? A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses 4:19, o nosso apóstolo Paulo, nosso irmão, que ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua graça, a sua riqueza e o seu poder. Então, primeira coisa, quais são os seus sonhos? Você abriu mão ou você está se frustrando porque você mesma não lutou por eles? Irmão Harold de Oliveira, também conosco no Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. E pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Eu faço coro com as palavras dos pastores que já me antecederam e acrescento que existem pensadores e filósofos, inclusive, que consideram o sonho como um atributo essencial da própria vida. Existem alguns que dizem, inclusive, que morrer é deixar de sonhar. Então, o sonho é esse atributo que impulsiona a vida de cada um de nós dentro da nossa caminhada temporal, dentro da nossa caminhada secular. Então, é preciso entender dessa forma. Eu até radicalizo, dizendo que a tragédia maior da vida, JR, queridos ouvintes, é você morrer na juventude
esperar para ser enterrado na velhice. Quer dizer, deixar de sonhar na juventude. Gostei disso. Não é? Essa é a grande tristeza. O pastor colocou muito bem a questão justamente de amar a si mesmo. É claro que o amor, ele pressupõe renúncia, mas a renúncia dentro dos limites, evidentemente, de você poder continuar exercitando o seu amor. Se você se anula de tal maneira para uma situação de atendimento de um parente, as mães, a gente tem muita história de mães que se dedicam a filhos que têm problemas às vezes, que são pessoas com deficiência de alguma forma, e as mães se anulam completamente e esquecem até às vezes dos outros filhos para atender aquele filho. Isso não está certo. É preciso ter um equilíbrio nisso tudo aí e um pouco de racionalidade. É difícil, mas é assim que é. Eu acho que ela, depois desse debate, das que está sendo dito aqui, ela vai encontrar um espaço para reflexão. Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, bom dia, querido, seja bem-vindo, e a opinião do senhor sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia, nobres debatedores. A gente caminha na mesma linha de raciocínio. Não tem como você amar o próximo se você não se amar. A medida desse amor começa à medida que você também deseja ser um vencedor ou realizar sonhos, para que através desses sonhos outras pessoas também possam ser ajudadas. Existe uma frase muito comum que diz: a gente só dá aquilo que a gente tem. Como que a gente vai poder ajudar pessoas se nós mesmos estamos precisando ser ajudados? Quando ela menciona aqui também a questão da frustração e paz e honrar a paz, como foi mencionado, como um filho honra o seu pai? Não é se anulando, é o contrário, é vencendo. Porque pais se realizam através das vitórias, através das conquistas dos seus filhos. Isso também é uma forma de um filho honrar o seu pai. Tem muita gente frustrada, esse tema de debate alcança muitas pessoas que olham a vida e o tempo passou e a vida passa rápido demais. O tempo passa rápido e aí a pessoa olha assim: puxa vida, poderia ter feito tanta coisa e não fiz, e fica frustrado. É tempo de você se levantar e lutar pelos seus sonhos. O tempo não para e o tempo não volta, não é? Já vivemos aqui um bom tempo hoje aqui juntos. O tempo não para e o tempo não volta, não tem jeito. Mas é possível reposicionar a sua vida para que alguns sonhos, projetos, metas, que a gente está juntando as palavras todas aqui num bolo só, embora elas tenham significados diferentes, ainda que próximos em algum ponto, mas é possível reposicionar a sua vida para alcançar esses sonhos que obviamente precisam ser estabelecidos, né, elaborados, ao mesmo tempo que culpar alguém pela minha frustração vai gerar alguma coisa boa. Por exemplo, a nossa ouvinte culpa de alguma forma os seus pais, ou um deles, o pai e a mãe, o culpado da minha frustração é ele ou é ela. Isso resolve alguma coisa? Ficar caminhando em cima disso? Como é que a pessoa sai desse processo para poder reposicionar a sua vida, sonhar e realizar para a glória de Deus? Então, JR, é por isso que no início eu fiz eu tentei mostrar para ela que está ouvindo e para todos os ouvintes aqui, a separação entre amar o próximo e entre honrar os pais, que eu acredito que até agora estava confusa na cabeça dela. Honrar os pais, aí eu vou direto agora para o foco dela, porque ela já entendeu que amar o próximo primeiro é se amar, é cuidar de si mesmo, é lutar para que a vida dela esteja bem. Bom, entendeu isso? Honrar os pais de igual forma não é simplesmente obedecer cegamente às coisas erradas que os pais muitas das vezes imponham sobre seus filhos. Por exemplo, Efésios 6, ele trata do relacionamento entre pais e filhos, dentre outras coisas. E nesses relacionamentos diz que o filho tem que honrar o pai e mãe, obedecendo esse pai e mãe. Por quê? Porque esse pai e mãe tem a obrigação de dar direção e disciplina a esse filho nos caminhos do Senhor. Mas nem sempre é o que acontece. E quando não acontece, você caminha com Deus, então a tua prioridade
humanidade passa a ser a Deus. Isso não significa que você vai desonrar o seu pai em algum momento, sua mãe em algum momento. Se minha mãe, por exemplo, me proíbe de ir para uma igreja por um tempo, eu tenho que obedecê-la. Mas isso não me impede de buscar a Deus no meu quarto. Isso não impede de eu entrar em oração pedindo para que Deus toque o coração do meu pai e de minha mãe, e não impede, em hipótese alguma, de eu ter um relacionamento íntimo com Deus. E então, partindo dessa premissa, às vezes os pais também cometem erros graves tentando ajudar. Eu não sei se foi relacionamento, eu não sei se foi acerca de carreira, de futuro, de escola, eu não sei, porque ela não deixa claro. Mas uma coisa ela precisa entender: honrar não significa se anular. Honrar não significa morrer. É tempo de se levantar, então, é tempo de viver. Culpar uma pessoa, ficar naquele, quer dizer, você passou, então imagina, a pessoa tá, olha, durante 15 anos eu me frustrei porque eu vivi em função disso. Agora você tem mais 15 anos para poder dizer, se eu não vivi aquilo por causa de fulano, vai ficar outros 15 anos da sua vida culpando alguém. Como é que faz para ela desconectar disso, partir para poder resolver? Eu acho que primeira coisa, ela tem que estabelecer o que é a meta dela. Qual é o meu propósito, o que eu quero. Se esta jovem está encontrando dificuldade para se reerguer, ponto que eu dou para ela: procure uma ajuda psicológica, porque o seu sentimento de culpa é que está lhe impedindo de avançar nas suas próprias metas. Então estabeleça o que você quer na sua vida, comece a buscar isso em Deus, mas, se necessário, buscar a ajuda de um profissional. Agora, não tente colocar a culpa. Eu vou trazer aqui o exemplo bíblico de José. José é um cara que tem os sonhos que foram colocados por Deus na vida dele, frustrados de um determinado tempo por causa dos irmãos. Ele vai para o Egito, mas os sonhos dele não morrem. Não morrem. E aí é uma coisa linda. Deus dá a ele a oportunidade, primeiro, de viver aquele sonho e ainda de abençoar a família, que é fantástica a história de José. Então não pode ficar vivendo o sentimento de culpa. Hoje, ao invés de estar ganhando tempo na busca dos seus sonhos, você está tentando culpar alguém por não alcançar a sua meta. Então estabeleça qual é a sua meta. Se não conseguir sozinha, busque uma ajuda profissional, mas acima de tudo, confia no Senhor, porque Ele é capaz de te dar a força. Eu gostaria só de acrescentar também um outro aspecto que não chegou a ser analisado, mas foi tangenciado, que é que muitas vezes essa anulação pode ser consequência até de uma fuga, por algum outro motivo, por uma outra, que a pessoa nem está percebida. É uma questão que tem que ser buscada naturalmente com um profissional na área de psicologia, etc. Tem a questão que foi mencionada também sobre o tempo, o JR colocou. O que essa pessoa faz? Vai ficar 15 anos, vai ficar novamente um outro período? Como todos nós trazemos aqui reflexões bíblicas, quero trazer também à memória a história de Caleb. Às vezes as pessoas acham que o tempo anula os sonhos, o tempo anula os seus projetos de vida. Só anula se você continuar na sua zona de conforto. Você já diagnosticou aqui o problema, já caiu em si de que há uma realidade que precisa ser mudada. O único lugar onde não é possível mais sonhar é no cemitério. Enquanto você está vivo, enquanto você tem fôlego de vida, nunca é tarde para você começar a maior revolução da sua vida. Muito bem, então a partir exatamente dessas palavras aqui mencionadas para o coração dos nossos amados ouvintes, não adianta ficar aí ruminando as coisas, mastigando o tempo inteiro, não fiz isso por causa de fulano. Pode ser que a pessoa tenha de fato uma influência, até culpa nessa história, mas é necessário que você levante, toque a cabeça, agradeça pelo que aconteceu e se prepare, porque exatamente a partir da gratidão sincera e verdadeira que coisas boas e especiais podem acontecer na sua vida. Prepare o seu coração para grandes experiências na presença daquele que pode fazer de pesadelos grandes sonhos para a glória de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força
Alô, J.R. Vargas, aqui quem fala é Roberto Franco, da cidade de Amélia Rodrigues, na Bahia. Há 4 anos eu tenho ouvido este debate, tenho aprendido, graças a Deus, tenho colocado aqui para a nossa família ouvir, e todos têm sido edificados, abençoados. E tem uma coisa que me chama a atenção, é a democracia que esse debate exerce, o respeito à opinião de cada um dos debatedores e a forma como é conduzido o debate. Eu sou grato a Deus pela vida de todos, da produção, que eu sei que não é fácil, está sempre fazendo temas para poder ser discutido no debate, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Ô Roberto, querido, baiano Roberto, Deus te abençoe, sustente a sua. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Se você quiser trazer aqui o seu testemunho sobre o impacto, a importância, a relevância do debate 93 na sua vida, você manda o seu áudio aqui pra gente sempre durante o programa. Olha, 96803-8319, 96803-8319. Sempre muito bom nós ouvirmos, adorarmos a Deus e glorificarmos ao Senhor, como estamos aqui agradecendo a Deus pelo impacto do debate lá na Bahia, na vida do querido irmão Roberto, acompanhando a gente aqui na nossa 93 FM. Bênção pura! Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, nós estamos aí acompanhando, acho que todos os nossos ouvintes sabem, tá todo mundo pensando na vacinação contra a febre amarela, a morte desse jovem, infelizmente, a morte do Átila Santos, 38 anos, em Casimiro de Abreu, trouxe o assunto para bem perto de nós. Esse é um tema já bastante conhecido no estado do Espírito Santo, no estado de Minas, e agora o estado do Rio entra numa temática quase que monotemática aqui sobre esse problema que aí está. Muita gente indo para os postos no estado inteiro e também na cidade, onde, pelo menos até agora, a orientação é: não se preocupem. Até estou perguntando para os nossos ouvintes aqui sobre esse assunto. Você está tranquilo? Você está em paz? Não, mais para frente a gente resolve isso aí, ou você está doido para resolver esse assunto aí de uma vez? Na sua opinião, algumas igrejas poderiam ser utilizadas pelo governo como ponto estratégico para vacinação, ou você acredita que as igrejas não devem misturar esses assuntos? Conversando com seus amigos, o que você vê? Eles estão com medo ou eles estão tranquilos? Nosso repórter Juliano Medeiros está agora num desses postos, vai dar aqui as informações e também orientações e até a perspectiva dele sobre esse tema, se as pessoas estão com medo ou se as pessoas estão tranquilas. Juliano, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia também aos ouvintes do Debate 93. Eu falo ao vivo, direto do Centro Municipal de Saúde Ernesto Zeferino Tibau Júnior, que fica no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. Eu já começo respondendo a sua pergunta, J.R. O que eu observo é que sim, ao passar dos dias, as pessoas começam a se preocupar mais com a questão da febre amarela, até por conta das notícias que vão surgindo. A partir do momento em que foram confirmadas 2 contaminações no município de Casimiro de Abreu, na Baixada Fluminense, aqui na capital, começou uma correria maior, a vacinação, mas nem todo mundo tem conseguido sair dos postos imunizados. Eu estou aqui com a dona Iris, que é moradora do bairro de Benfica. Ela é uma dessas pessoas. Dona Iris, a senhora chegou ainda há pouco aqui ao posto, não conseguiu? Não consegui. Já acabou, a enfermeira informou que a quantidade por hoje já tinha se acabado e pediu para retornar na segunda-feira. Senhora, preocupação, está com filho aqui? A preocupação agora é essa, né? Que a gente tem que se imunizar por conta desses casos que têm acontecido e que a gente tem que se imunizar mesmo, né? Agora a campanha é mesmo para valer, então a gente tem que vir em busca mesmo nos postos, né? Então acho que tem que ter mais doses, né? Para que a população inteira seja imunizada o mais rápido possível, né? Tem que voltar aqui depois para tentar novamente ser vacinado. Sim, tentar novamente, tem que chegar mais cedo. Ela falou que o posto abre às 8 horas, mas as pessoas estão chegando bem cedo. Então, quer dizer, as doses realmente estão sendo bem reduzidas, né, nesse primeiro momento. Dona Iris, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, a senhora e a sua família. JR, esse é o panorama aqui no posto
Ernesto Zeferino Tibau Júnior, é justamente essa situação. Muita gente tem chegado cedo por conta dessa vacinação que começa às 8 horas. Aqui a vacinação segue até por volta do meio-dia, mas as senhas que são distribuídas acabam muito rápido, porque é muito grande a procura que aumentou bastante durante essa semana. Até por causa disso, ontem eu conversei com a superintendente de Vigilância em Saúde aqui do município do Rio de Janeiro, a Cristina Lemos. Ela disse que a prefeitura se prepara para que aumente nas próximas semanas a quantidade de postos em que a vacina contra a febre amarela estará sendo aplicada à população. O problema agora é que não há doses suficientes para uma vacinação em massa. O Ministério da Saúde informou que já liberou 1 milhão de doses aqui para o Rio de Janeiro e que esse medicamento está a caminho. Mas a Prefeitura do Rio de Janeiro já decretou hoje que neste sábado 34 postos na capital, na cidade do Rio de Janeiro, vão funcionar em esquema especial entre 8 da manhã e meio-dia, justamente para dar uma desafogada durante a semana na procura à vacinação da febre amarela. A listagem com esses 34 postos que vão funcionar amanhã entre 8 da manhã e meio-dia está no site da 93 FM, é só o nosso ouvinte clicar lá que tem todas as informações em relação a esse assunto, em relação aos postos, ao nome de cada um desses postos que vai estar, então, funcionando neste sábado para a vacinação, que também são os 34 postos que vacinam ao longo da semana. A previsão da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro é que até o final da semana que vem, no mais tardar, na outra semana, no início, mais 199 postos sejam mobilizados nessa vacinação contra a febre amarela. A gente lembra que as pessoas com mais de 60 anos, salvo se tiverem autorização médica, não devem ser vacinadas. Crianças com menos de 9 meses, mulheres que estejam amamentando bebês com até 6 meses de idade, mulheres grávidas, pessoas que fizeram transplante de órgãos e aquelas pessoas infectadas por HIV. Aqui na capital, JR, a situação é essa. As pessoas, aos poucos, vão tomando dimensão do que tem ocorrido, principalmente lá na cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Fluminense, onde a gente tem acompanhado ao longo da semana 2 casos do tipo silvestre da febre amarela foram confirmados ao longo dessa semana. O do pedreiro Vacila Santos, de 38 anos, que acabou morrendo, e do Alessandro Couto, de 37 anos, que continua internado no Hospital dos Servidores aqui na capital. A situação de saúde dele já é mais tranquila. Os médicos informaram que o período mais crítico da doença já passou. Ainda não há previsão de alta, mas que o estado de saúde dele é bom. No estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 17 casos suspeitos que estão sendo avaliados e 19 casos que já foram descartados em relação à febre amarela. Lá na cidade de Casimiro de Abreu, um hospital de campanha foi montado na cidade, no centro, na praça principal, para vacinar a população, e por lá, aí sim, a vacinação já entra no esquema mais severo. Até o dia 22, a população de 9 meses a 15 anos está sendo vacinada, e a partir do dia 23, indo até o dia 5 de abril, a população com a idade entre 16 a 60 anos. Em toda aquela região da Baixada Litorânea e também da região dos Lagos, foi montado um cinturão de segurança de saúde, né, como as autoridades dizem, para que a população de mais 24 cidades seja imunizada para tentar barrar a proliferação dessa febre amarela do tipo silvestre, JR. Muito bem, muito obrigado, Juliano, pelas informações, pela entrevista. Tá falando diretamente de um desses postos, trazendo mais luz aqui para o nosso ouvinte sobre esse tema, porque no final das contas, gente, depois que inventaram o WhatsApp, você tem boatos e fatos o tempo inteiro, né? Então você tem histórias das mais diferentes e muita gente fica realmente alucinada, vai para lá, sabe que tem senha, sabe que tem uma quantidade limitada de doses por dia, a pessoa quer ir de madrugada, vai mais cedo, já tem os aproveitadores, as pessoas se aproveitam disso, então todo cuidado é pouco, tanto para que haja imunização, quanto para que não haja nenhum tipo de desespero por parte da população. A verdade é que pouca gente está tranquila, entendeu? Acho que até uma semana atrás, até há uma semana, você diria assim, não, tá tudo normal, tá tudo tranquilo, mas acho que hoje
As pessoas ouvem as autoridades públicas dizer assim, tá tudo bem, fiquem tranquilos, mas dizem assim, o senhor já vacinou, doutor? O que eu, Jota, queridos ouvintes, eu acho que o que nós temos que evitar é o alarmismo realmente, né? Que o alarmismo, ele acaba invocando o emocional das pessoas e as pessoas passam a ter um comportamento fora dos padrões da racionalidade. Isso não é bom. Sejamos sim preocupados, sejamos sim cuidadosos, vamos procurar os postos, todos têm que fazer, e vamos seguir a orientação sim das autoridades públicas. Nós temos que, porque agora esse milhão de doses que está vindo, naturalmente vai dar uma possibilidade de avançar bastante na massificação nessa vacinação. Então é muito importante. Eu não sei exatamente dentro da faixa etária que está sendo recomendada qual é a população que deveria ser vacinada, se toda ela fosse vacinada. Mas eu acho que é uma coisa aí de 6 a 8 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, na minha cabeça, né? Porque é de 16 a 60, não é isso? Então essa é a questão que tem que ver. Então eu acho que tem que buscar sim se vacinar, se imunizar e nos postos e evitar o alarmismo. É a minha palavra. E aí, a idade começa com 9 meses até 15 anos e depois a outra faixa etária que são datas, né? Acho que a gente tem vivido preocupações assim, em épocas vem surgindo coisas no nosso Rio de Janeiro e fora, tanto questões de doenças, e agora a gente fica realmente preocupado. Aquela região de Casimiro de Abreu, como também você vê ali na Ilha Grande, eu passei lá agora esses dias. Reservas florestais, né? Você tem essas questões, tem toda essa situação. Eu acho que a gente deve se precaver, a gente deve se preocupar. Há uma pergunta sua que eu acho fundamental, não só para esse assunto. As igrejas deveriam estar abertas para isso totalmente. Se algum órgão do governo precisar da PIB Santa Cruz, já está disponível para fazer vacinação, para qualquer outra orientação. Eu acho que a igreja tem um papel. A gente às vezes fala assim, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver. A igreja é composta de cidadãos. São pessoas que moram na cidade, são pessoas que convivem. Então somos seres humanos. O transporte é nosso problema, a segurança. E agora essa situação grave da saúde, ela atinge a todos nós. Vamos esperar o quê? Que um pastor seja atingido pela enfermidade para dizer que a igreja está disponível? Não. Então há uma preocupação, eu acho que a palavra do deputado é também fantástica, a gente também não alarmar exageradamente, ficar todo mundo desesperado. Tem gente em fila dormindo para tomar vacina. A vacina vai ser proporcionada, está sendo a orientação toda. Há regiões que estão sendo hoje mais atingidas. A região de Casimiro de Abreu está sendo hoje a mais afetada, então a prioridade é para lá. Na comunidade onde viveu o Átila, todo mundo, segundo as reportagens, todo mundo já foi imunizado. Então, assim, naquele foco ali, eles foram lá e resolveram. Botaram um hospital de campanha para poder agilizar isso aí naquela área. Ou seja, olha, estão resolvendo isso aqui. Anteriormente foi feita uma série de ações nos municípios que fazem limites com outros estados, especialmente Espírito Santo e Minas, para poder de alguma forma criar ali um cinturão, né? Para poder parar, ó, daqui não passa. Passou, porque nem sempre segue uma lógica esperada. Então as pessoas querem, de alguma forma, é curioso, né? Porque em geral você deixa tudo para a última hora. Não é isso? O imposto de renda já tem muita gente que já declarou, mas a maioria deixa para os últimos dias. A inscrição para não sei o que lá deixa para a última. Em geral, o brasileiro tem uma característica de deixar muitas coisas para a última hora. Mas quando o assunto é saúde, né, no sentido de pode ir lá tomar uma vacina gratuita e não dói, pelo menos é o que dizem, eu não estive lá ainda, que não dói, que vai lá e resolve o assunto de uma vez, as pessoas querem estar lá, o que é uma coisa boa. Mas é uma característica para a gente poder agilizar e analisar também. Fala, pastor. É interessante, né, nós observarmos que essas situações quase que coincidentemente ocorrem na mesma época do ano. No ano passado, nessa época, nós estávamos aí com aquela quase que uma epidemia de chikungunya, Zika, e só se falava nisso e os hospitais superlotados e tudo mais. Coincidentemente no mesmo período do ano. Isso também serve de reflexão. Quanto ao papel da igreja, a igreja ela reflete muito o que acontece na sociedade, porque a igreja ela consegue conviver
com pessoas de todas as idades, de todas as camadas sociais. Então, você quer saber o reflexo do que está acontecendo hoje no mundo? É só procurar os pastores, é só procurar as lideranças denominacionais. Eu, como presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti, desde já disponibilizo e pretendo até já tomar a iniciativa de antemão de procurar as autoridades da área de saúde do município, já se antecipando o que se pensa sobre esse aspecto, qual vai ser a medida, qual vai ser a ação. Enfim, a igreja, ela precisa estar antenada com tudo que acontece na sociedade. E por último, não nos esqueçamos de buscar ao Senhor. O que nós temos de fazer, nós precisamos fazer. O nosso papel é o quê? Cuidarmos da nossa saúde. Irmos ao médico, tomar a vacina. Eu deixo isso bem claro, para que alguém não interprete, o pastor espiritualizou e está... Não, longe de mim. Eu estaria promovendo um desserviço ao reino de Deus. Vá assim como eu irei. Mas, meu amigo, não esqueça de colocar Deus na sua vida. Ouvinte de Macaé, a Verônica, dizendo: JR, que os postos de saúde estão trabalhando para vacinação 24 horas, diz aqui a nossa querida ouvinte, muito obrigado a ela. Uma outra ouvinte dizendo aqui: JR, é o seguinte, eu acho que as igrejas devem sim ajudar, porque é social. E ela conta: eu tenho HIV, não estou preocupada, estou com 30 anos já com essa enfermidade e nunca peguei nem dengue, conta a nossa ouvinte, dando glória a Deus. Nós damos glória a Deus pela Amém. Sua vida. Que bom, minha querida ouvinte, muito obrigado. A presença das igrejas e esse tipo de oferecimento, de alguma forma bastante prática, ela multiplica os postos, né? Enfim, tem uma série de procedimentos a serem adotados, porque não é qualquer pessoa que imuniza. Então, você tem uma equipe de pessoas que fazem este trabalho de imunização. São pessoas que têm uma qualificação. Então, não é uma questão de multiplicar o número de pessoas. Nós temos um número de pessoas que não é tão grande assim. Isso é uma questão complicada. E nós temos um número de postos, esses sim, são muitos postos espalhados, e você pode utilizar cada um desses postos que estão aí. Mas se ampliarmos o número de postos, nós vamos atingir e atender muito melhor, porque esse é o objetivo. É porque tem todo um aparato de conservação, de higiene, de cuidado. Não é simplesmente a igreja disponibilizar o espaço e achar que isso é viável. Então tem que haver. E outra coisa, JR, é importante que as pessoas que vão em busca de tomar a dose da vacina saibam o que é febre amarela, o que pode provocar uma série de reações, porque tem gente que às vezes não pode tomar a vacina e está indo desesperado e vai ter problemas. Vai ter consulta então médico. Toda uma orientação para que haja informações corretas para que não tome a vacina sem que haja necessidade e condições de receber a vacina. E acrescento ainda que é muito importante que se saiba que a eventual contaminação não significa a morte. Pelo contrário, é uma estatística e a maioria se recupera. Agora é realmente uma enfermidade, como outra qualquer. Ou aqui o ouvinte dizendo: eu não sou a favor da igreja se envolver com esse assunto, porque não são profissionais de saúde. Ouvinte, a ideia não é que a igreja, o pastor vai imunizar a turma lá, não. A ideia é que os profissionais capacitados para isso ocupem, é só o espaço, multiplicar o espaço, pelo menos foi esse o entendimento aqui que eu ouvi aqui dos nossos queridos debatedores. A vacina que eu ouvi dizendo é de preparo lento, o secretário de saúde disse que os CIEPs também estarão abertos. Conta aqui uma de nossas ouvintes. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui, o ouvinte dizendo: a nossa igreja em São Gonçalo já foi usada como posto de vacinação e a comunidade ficou satisfeita. Diz aqui um querido ouvinte nosso, o presbítero Paulo, está em São Gonçalo acompanhando. Muito obrigado a você acompanhando a gente aí pela sua palavra, as suas opiniões. Aqui, ó, as pessoas que são vacinadas ficam 30 dias impossibilitadas de doarem sangue, conta aqui o nosso ouvinte. Enfim, as informações sobre esse tema são várias, né? Por isso que eu estou dizendo a você o seguinte: olha, informação é necessário que você tenha a fonte da informação. Cuidado com boato. Quando a gente está lidando com redes sociais, aparece muita coisa que não tem fundamento.
né? Você quer ver uma coisa que vende muito e tem muito blog especializado nisso, doença. Como tem postagem de doença. Você sente uma dor no pé, cuidado, pode ser não sei o que lá. Aquela dor nas costas pode ser não sei o que lá. Olha, prepare-se para os principais sintomas de não sei o que lá. Isso vem, e nem sempre aquilo ali é construído por profissionais capacitados para isso, embora alguns até citem nomes de hospitais, de institutos. Então tenha cuidado com isso. Se é uma coisa que a gente não pode entrar, é na pilha de muitas pessoas com relação à saúde. Como a gente diz de vez em quando aqui, você não pode tomar um remédio que a tua amiga diz que é bom. Entendeu? Ah, não, minha amiga usa esse remédio e ela emagreceu. Tem gente que emagrece tanto que desaparece. 11h43, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E a carne, minha gente? Aí vocês estavam pensando em comer um churrasquinho amanhã, amanhã é sábado, vamos chamar os irmãos da igreja, fazer a reunião das células com churrasquinho, hein? Fala assim, a turma da escola bíblica, aí os pastores, vão reunir os pastores, aí vem a polícia federal com uma maior operação, com mais de 1.000 policiais. Você imagina que negócio doido, hein? É verdade. Mais de 1.000 policiais, hein? A operação Carne Fraca, por envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos, ou seja, quem deveria fiscalizar pela investigação dá conta aqui de que essas pessoas receberam din-din, receberam a propina para que pudessem dar a liberação. Isso inclui, inclusive, gente, carne vencida, carne cujo prazo já havia passado. São várias prisões, o assunto vai se desenrolar, as principais empresas estão sendo investigadas, quero ressaltar, estão sendo investigadas, é um processo de investigação. Depois isso vem à tona, quando isso estiver de fato justificado, nós vamos ver quais são as empresas envolvidas e quais são os personagens ou as personagens principais disso. Quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores. É muito triste, né, que nós estejamos vivendo mais um espetáculo de ganância, né, que envolve empresários, que envolve agentes públicos, principalmente esses dois, né, e a população é que vai pagar o pato. E nesse caso, inclusive, se trata mesmo de uma questão de saúde pública. Crimes cometidos desse nível deveriam ser crimes capitulados como crimes hediondos. É uma questão absolutamente de crueldade contra a população, contra o consumidor. Não existe espaço para se imaginar uma situação como essa, sabendo dos riscos a que a população é submetida numa situação como essa. Outra questão é que isto vai afetar muito, porque envolve também a exportação. Nós somos... Verdade. A agropecuária é um dos nossos maiores instrumentos e elementos de equilíbrio, né, das nossas contas, né, comerciais com o exterior. Né, maior, onde nós temos um saldo positivo, muito positivo. É evidente que isso vai repercutir no exterior, naqueles que importam do Brasil esse tipo de proteína, esse tipo de alimentos. Tá? Então, é muito triste que isso esteja acontecendo, e isso se soma aos propinos dutos, aos mensalões, aos petrolões. Que país é esse? Eu fico muito triste, talvez não tenha mais nem idade para ficar triste, porque eu já vivi tudo que poderia viver. Mas eu ando envergonhado, principalmente com a condição lá no Congresso Nacional. Nunca vi tanta tentativa para impedir o avanço da Lava Jato, para impedir o avanço das investigações. Chegamos no limite mesmo. A população está, e eu digo, existe até um erro de avaliação por parte das lideranças. Nós estamos jogando a população. Eu fico preocupado até com a convulsão social, porque 13 milhões de desempregados, muitas pessoas já passando fome, se alimentando uma vez só por dia. Onde nós vamos chegar? Foi o Estado que ficou nesse milênio, nesses primeiros governos, essa devastação total. Mas continua. Esses empresários aqui são os empresários.
os mesmos empresários que foram apoiados pelo BNDES nesses últimos 15 anos, 13, 15 anos. Foram esses empresários aí, juntando a Eike Batista e outros, são os mesmos empresários que se locupletaram nos financiamentos do BNDES e agora estão fazendo isso. Não tem limite para ganância. Muito triste. A gente fica envergonhado, porque primeiro que a gente está assustado já com o Lava Jato, a gente já fica assustado com cada informação que chega pra gente de dinheiro que era para ser investido na saúde, na segurança. E agora algo alimentar, onde o brasileiro é um consumidor gigante. E aí a gente não vê que é simplesmente o empresário. Os caras que ganham para fiscalizar, esse é o que é o grande problema, para fiscalizar. E aí você tem faculdades, por exemplo, de veterinária, porque se envolve a saúde, inclusive com profissionais da área de veterinária, porque são animais, questão de vacinação, questão de conservação, questão de como aquilo tudo se deu. E aí a gente vê que, mais uma vez, a questão da corrupção, o dinheiro, o maldito dinheiro, e a Bíblia vai falar disso, né? Que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente fica envergonhado e a gente fica perguntando, como o deputado fala aqui, que país é esse? E a gente já vem vivendo essa situação, não é de agora, é de muito tempo. Só que agora está indo às claras pra gente. Então a gente fica envergonhado e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso Brasil. Um abraço aqui para um ouvinte nosso. Essa investigação está ocorrendo há 2 anos. Quer dizer, o que veio a furo agora já é resultado de investigação. O ouvinte está acompanhando a gente lá na posse. E ela tá dizendo, JR, eu comprei 2 quilos de patinho. Tava lindo, JR, quando eu comprei. Aí eu pedi pra moer na hora, né? Aí deixei na geladeira para preparar pro outro dia. Quando eu peguei a carne, tava podre, cheirando muito mal. Eu comprei num supermercado lá na posse. Conta aqui a nosso ouvinte. Eu tô contando desse jeito aqui. Que é pra ninguém ouvir, né? Pra aliviar um pouco, né, querido ouvinte? A corrupção é um mal endêmico, né? E ela atinge todas as esferas da sociedade. Existem duas coisas aí que a gente precisa ver. Primeiro, como já foi falado aqui com propriedade pelo deputado, até porque ele lida com isso todos os dias, né? O quanto isso deveria ser um crime hediondo, porque trata com vida das pessoas, além de sobrecarregar todo o sistema único de saúde, porque sobrecarrega e aumenta e muito a crise financeira do país. Mas por outro lado, e aí por um lado bom, é como Deus está agindo no nosso país. Outrora, há tempos atrás, isso não aconteceria. Então, como a Polícia Federal, como essas investigações todas que estão acontecendo em várias esferas da sociedade estão sendo maravilhosamente, e eu creio, guiadas por Deus. E a gente já iniciou um processo de mudança dessa nação. E como o deputado disse aqui, eu quero ampliar isso, aqueles políticos que não entenderem isso estão fadados ao fracasso. Não há jeito. E não é por causa, ao meu ver, e aí porque eu sou um pastor, não é apenas por causa de uma população, mas porque eu vejo Deus entrando em ação nessa sociedade. Quero destacar que, infelizmente, todos os dias noticiários proliferam sobre alguma situação relacionada a algum caso de corrupção, algum fato novo, uma investigação nova. É um mal endêmico. Se criou uma cultura da impunidade, de que todo mundo rouba, então por que eu não posso roubar também? Só que aí entra o papel da igreja. A igreja é um agente transformador através da atuação do Espírito Santo, através da presença de Deus, do conhecer Deus. A igreja pode e deve, e em nome do Senhor Jesus, falo já profeticamente, promover uma revolução. Porque nós precisamos de pessoas de caráter em todos os setores da sociedade. Porque eu entendo o seguinte, começa um processo que envolve, aqui no caso, centenas de pessoas para que haja essa dimensão de corrupção. Puxa, será que nós não temos nenhum cristão de verdade no meio desse processo para poder, não, peraí, calma aí, opa, que é isso? Vamos estancar isso aqui. Precisamos de pessoas de caráter em
todos os setores da sociedade. E quando nós falamos que o Brasil vai avançando em percentual de evangélicos, ou seja, esses evangélicos têm de promover uma revolução nessa nação. Eu até vou um pouco mais, pastor. Eu acho que não é só questão dos evangélicos, as pessoas que a gente tem que pedir a Deus que entrem para isso, porque mesmo não evangélicos, há poucos dias, a gente também foi noticiado... São as pessoas decentes. Caráter. A gente viu aqui, pouco tempo, prova para delegado que foi suspensa, imagine, pagaram uma fortuna para comprar o gabarito para entrar para ser delegado. Ora, se ele vai ser delegado já corrompendo, o que ele fará lá? Então nós temos que pedir a Deus, e eu tenho falado isso na minha igreja, o que está acontecendo na nossa nação é providência divina. Eu também acho. É providência divina. Agora, quem que vai ocupar, eu não penso que seja só evangélicos, não. São pessoas do bem. São pessoas que vão entrar para a vida pública, que vão passar por algumas situações, seja ela estadual, federal e municipal, que venha para poder mudar. Mesmo que não seja um cristão, mas que tenha postura. Porque, infelizmente, pastor, existem alguns cristãos que estão vendendo a desonra e não a honra. E isso é lamentável. Mas com o aumento do percentual de evangélicos, que todos nós acompanhamos, e isso é um fato, se fala de poucos anos... Em 2018, seremos 1/3 da população do Brasil. Ou seja, isso quer se dizer, seremos 1/3... Ano que vem. Ano que vem. 2018, que era longe, né? Exatamente. Longe, agora tá ali. Teremos, então, né, a possibilidade de ter pessoas evangélicas ocupando cada vez mais setores, não em detrimento de outros. O caráter, né, é uma questão de formação. Não é privacidade. Não é privacidade do cristão. Mas pelo avançar do número, se pressupõe que isso venha acontecer. O Patinho tá fazendo um sucesso enorme, para não dizer o contrário, entendeu? Só que não, mais um caso de Patinho, mas o mesmo caso, a pessoa comprou, mandou moer, botou na geladeira, no outro dia tava ruim. Então, esse aqui são só exemplos que eu coloquei aqui para que vocês pudessem acompanhar e avaliar, porque é uma coisa que faz parte do sonho do brasileiro, é comer. E comer carne. Nós gostamos de carne, né? Veganos e que tá fazendo sucesso enorme agora, estão até rindo disso aí. Gostamos de patinho, mas não gostamos de patinho feio. Patinho feio, pelo amor de Deus. Então, esse é o processo que está aí, a investigação está andando, é necessário que você tenha cuidado, muito maior agora, muito maior. O ouvinte contou, nós já até discutimos aqui há algum tempo sobre alguns supermercados que mudavam a data. Então ia lá, colocava o plástico outra vez, mudava a data, ou colocava um plástico em cima do outro plástico e colocava a data e vida que segue. Isso tudo nós já discutimos aqui, as pessoas sabem. Mas o que está sendo dito aqui hoje vai além. Sai de lá da tal empresa e sai autorizado. E quem coloca o selo de autorização está sendo comprado, está sendo subornado e faz isso por amor ao dinheiro. Olha como o suborno, como o dinheiro, como a propina, ela entra na nossa casa, entendeu? Você vai almoçar agora, você vai olhar onde você está almoçando, olhar essa carne e vai falar assim, será quanto custou essa carne? Porque essa carne não custou o preço que você adquiriu, porque para vender essa carne pelo preço que foi vendido, tem ali, além dos impostos, o que chamam de reserva técnica, entendeu? Então isso aqui... Então, hoje, de maneira especial, quero mandar um abraço para o Luiz Augusto, entendeu? Porque, de uma forma ou de outra, ele também entra para a história da comunicação brasileira num período complicado e difícil como esse. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores e Moroldi, muito obrigado, um forte abraço, querido, Deus abençoe sempre. Abraço, JR, abraço, queridos ouvintes, e parabéns, JR, parabéns à produção. Porque, como falou o Roberto no seu testemunho, o Roberto lá da Bahia, a Rádio 93 propõe e faz um debate ao vivo, com assuntos atuais de interesse da população. Esse é o sentido da comunicação moderna, da comunicação do dia a dia. A rádio tem que estar envolvida, interagindo permanentemente com os seus ouvintes.
Maravilha. Obrigado, pastor Ellison. Deus abençoe, irmãozão. Obrigado, JR, deputado Harold, prazer estar aqui, os meus amigos também, debatedores, alguns já convivendo aqui. Peço a Deus que possa iluminar o nosso Brasil e que essas preocupações elas sejam eliminadas. Eu faço coro também com o Harold, o JR, parabenizar mais uma vez o seu trabalho, a gente que acompanha diariamente, além de estar aqui, a gente ouve também, né? E não só de hoje, deputado, mas também dos domingos da Escola Bíblica Dominical, que eu vou ouvindo. Então, JR, parabéns a toda a equipe da Rádio 93. Glória a Deus, meu querido. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço, irmão. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um abraço aqui para a família do Sérgio Chumbo, que estão assistindo, ouvindo. Eu também quero mandar um abraço especial, JR, amanhã é aniversário da minha esposa e no domingo do meu filho. Maravilha. Então, amanhã, minha esposa amada, meu filho Gabriel, no domingo, que Deus abençoe muito vocês, amo vocês, Deus tem coisa grande para nós, Deus abençoe. Pastor Luiz Suete, um abraço, querido. Um abraço, JR, mais uma vez uma alegria poder participar do debate, mandar um abraço especial para a família Casa da Bênção, no estado do Rio de Janeiro, e lembrar que hoje à noite estaremos juntos ali na Casa da Bênção, ali em Irajá, ao lado do supermercado Guanabara, na conferência profética da Visão Celular. E um abraço aos pastores de São João de Meriti. Amanhã, café do Conselho de Pastores na comunidade Batista Shalom, Apóstolo Ezir. Muito obrigado, queridos debatedores, a você ouvinte pela companhia ao longo de toda essa semana maravilhosa, intensa, pesada, com temas difíceis. Vamos orar juntos, pastor Ellison vai orar conosco, vamos apresentar esses temas e vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Deus, nós dirigimos a nossa voz a Ti, porque Tu és o nosso Deus soberano, poderoso. Eu quero pedir por essa jovem que me enviou essa carta, os seus sonhos, os seus sentimentos, que sejam restaurados para a glória do Teu santo nome, que possa ter um convívio familiar muito agradável, juntamente com ela, tantos outros que passavam ou passam pela mesma crise. Toma conta do nosso Rio de Janeiro, quando vem mais esse problema de saúde, a febre amarela, cuida da nossa saúde, cuida dos nossos meios de comunicação para que possa atingir informações adequadas. Obrigado por essa emissora, pelo JR, pela visão da MK, a visão da 93, que continuemos, ó Pai, marchando para a grande propósito que é exaltar o Teu santo nome. Cura os enfermos, se for essa Tua vontade. Ajuda-nos e livra-nos de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.